Louvado seja o nome de Jesus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos estar orando neste momento. Espírito Santo de Deus, nós te adoramos, nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo que já aconteceu neste culto. Nós te agradecemos, ó Pai, pela palavra cantada. Nós te agradecemos pela tua presença, onde a tua palavra diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali o Senhor estaria no meio deles. E nós estamos aqui reunidos, Espírito Santo, para ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra. Espírito Santo, abra o nosso entendimento, abre o nosso coração, que toda distração eu repreendo agora neste momento, na autoridade e no poder que há no nome de Jesus. Pai, que todo mal nesta noite venha cair por terra, que a tua palavra, ó Deus, venha consolar os corações, venha transformar vidas, venha curar aquele que precisa de uma cura. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, que eu diminua, para que o Senhor possa me usar. Usa, Senhor, a minha vida, para transmitir a tua palavra, porque de mim eu nada sei, eu nada tenho para oferecer, mas o Senhor, através de ti, através da tua unção, o Senhor pode me usar. Usa-me nesta noite, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Que toda honra, louvor e glória seja dado a ti, em nome de Jesus. Amém. Glorificado seja o nome de Jesus. Pode estar sentado, igreja. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em João 17, versículo 17. O Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17. Diz assim a palavra: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Vivemos em uma geração saturada de informações, opiniões, experiências e vozes. Nunca se falou tanto, mas nunca se ouviu pouco sobre Deus. Nunca se ouviu tão pouco a voz de Deus. Nesse cenário confuso, a igreja corre o risco de substituir a palavra pela emoção, a verdade pela experiência e a revelação escrita por novidades espirituais. A Bíblia não é apenas um livro entre muitos outros livros. A Bíblia não contém a verdade, ela é a verdade. Ela não é incompleta, nem provisória, nem dependente de atualizações humanas. Tudo o que Deus quis revelar para a salvação, santificação e edificação do povo de Deus estão escritos e registrados nas Escrituras. Hoje Deus nos chama de volta ao fundamento, que é a palavra de Deus. Não um cristianismo raso, emocional, instável, mas uma fé firme, uma fé edificada, uma fé madura, sustentada pela palavra. Se queremos uma igreja forte, uma família firme e crentes perseverantes, nós precisamos compreender o lugar que a palavra precisa ocupar em nossas vidas. O tema dessa mensagem é edificados pela palavra, que é a verdade. Primeiro, a palavra de Deus é a revelação final e suficiente. Toda escritura é inspirada por Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, parte A. Desde que começou o mundo, desde que Deus levantou homens, Deus vem escrevendo a sua palavra. Deus vem usando homens de Deus para escrever a sua palavra. E Deus, ao longo do tempo, ao escrever a sua palavra,
Ele não maqueia, Ele não esconde erros, falhas, defeitos. Um exemplo é o rei Davi. O rei Davi era um homem segundo o coração de Deus. O próprio Deus disse isso. Mas ele pecou. E Deus não escondeu o seu pecado. Deus mostrou o seu pecado. Deus mostrou as consequências do seu pecado para que nós venhamos aprender através dos erros de outras pessoas. A Bíblia, como muitos dizem, eu não creio na Bíblia porque a Bíblia é escrita por homens. Realmente, quem disse que foi Deus que escreveu com as suas próprias mãos? Foi o homem, exatamente, foi o homem que escreveu a Bíblia. Mas a diferença é que ela foi inspirada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus quem inspirou homens a escrever a Bíblia. Se nós, como seres humanos, analisarmos a palavra de Deus, procurarmos olhar para esses homens que viveram nessa terra, que caíram, que tropeçaram, nós evitaremos muitas coisas em nossas vidas. Nós evitaremos de pecar contra o Senhor, através do exemplo de outras pessoas. A Bíblia, ela não foi improvisada por Deus. A revelação não está em aberto. A Escritura não precisa ser completada. Ela não precisa de novas mensagens. Ela não precisa de um novo evangelho. Ela não precisa de uma nova revelação. Ela é completa. Ela é final. Não precisa ser acrescentado nada. O apóstolo Paulo foi categórico, onde ele disse em Gálatas 1:8: ainda que nós ou um anjo do céu pregue outro evangelho, seja anátema, ou seja, seja amaldiçoado, seja maldito. A palavra é suficiente para as nossas vidas. O evangelho já está completo. A Bíblia é completa, nada precisa ser acrescentado. A Bíblia é a autoridade suprema, é ela que irá julgar todas as coisas. A Bíblia é suficiente, ela não contém tudo o que precisamos, ela contém tudo o que precisamos para crer e praticar. Buscar revelações fora da palavra de Deus não é ser espiritual, é ser inconstante espiritualmente, inseguro espiritualmente. Uma pessoa que busca outras revelações além do que está escrito na Bíblia, ela está dizendo a Deus: a tua palavra não é suficiente para mim, eu preciso de mais, outra coisa além disso. Só que não, a palavra ela já é o suficiente. Quando a igreja deixa de se firmar na palavra, ela se torna vulnerável a heresias, confunde emoção com unção, corre atrás de experiências e perde a verdade. Quando nós deixamos de se firmar na palavra, qualquer vento de doutrina, qualquer coisa que as pessoas disserem para nós nós iremos receber como verdade. Eu sempre costumo dizer, comparar e usar o exemplo de um saco vazio. Um saco vazio você enche ele de qualquer coisa. Você enche ele de pedra, de areia, de arroz, de feijão. É a mesma coisa um crente que não contém a palavra de Deus, que não estuda a palavra de Deus, que não vive a palavra de Deus. É como um saco vazio. Ele é cheio com qualquer coisa. Agora, quando nós conhecemos a Bíblia, através da palavra que está em nosso coração, quando alguém vier falar algo que não convém, que não contém na palavra, nós diremos: opa, eu conheço a Bíblia diz isso, isso e isso. O que você está dizendo não é o que está contido na palavra.
Quando a palavra perde o centro, qualquer voz ganha espaço. O que governa suas decisões? A palavra ou a sensação do momento? Se a palavra é suficiente, então precisamos entender por que tantos crentes continuam fracos, instáveis e confusos. Segundo, o abandono da palavra produz uma igreja fraca e vulnerável. Em Oséias capítulo 4, versículo 6 diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Nunca tivemos tantas informações, tantas versões, tantas Bíblias diferentes, tantas Bíblias de estudo, a própria Bíblia em nossas mãos através de aplicativo de celular, mas ao mesmo tempo nunca tivemos tantas pessoas analfabetas da Bíblia. Infelizmente, é uma vergonha. Pessoas que há anos frequentam igreja, acham que estar num culto, ouvir somente a palavra que está sendo pregada é o suficiente, e de que ela não necessita ter uma devocional com Deus. A falta de intimidade com a palavra gera crentes imaturos. Sem a palavra não há crescimento espiritual sólido. O crente permanece infantil na fé, com pouco discernimento e dificuldade de amadurecer espiritualmente. Crentes imaturos são gerados quando não conhecem a palavra. Qualquer vento de doutrina derruba ele. Qualquer situação tira ele da presença do Senhor. A falta de intimidade com a palavra gera fé superficial. A ausência da palavra gera uma fé fraca, rasa, baseada em emoções, em experiências, em aquilo que a pessoa está vendo, sem profundidade, sem firmeza para enfrentar as lutas. Como que nós iremos adquirir fé? Como que a fé irá ser acrescentada em nossas vidas, a não ser através da palavra de Deus? Se nós não conhecemos a palavra de Deus, a nossa fé ela é superficial, é rasa. Nós não conseguiremos discernir entre o certo e o errado, porque nós só iremos conseguir discernir o certo do errado se nós conhecermos a palavra, que nos mostra o caminho, que nos mostra fazer aquilo que agrada a Deus. A falta de intimidade com a palavra gera instabilidade espiritual. Sem fundamento nas Escrituras, a vida cristã se torna inconstante, vulnerável a erros e facilmente influenciada. Pessoas que não conhecem a Bíblia, que não estão fundadas na palavra de Deus, fundadas em Cristo, são crentes instáveis espiritualmente. Você já ouviu falar do crente pica-pau? Uma hora ele está lá em cima, outra hora ele está lá embaixo. Uma hora ele está em cima, outra hora ele está lá embaixo. Não consegue se firmar, ter uma direção, um rumo. Uma hora está na igreja, uma hora está no mundo. Uma hora está na igreja, uma hora está no mundo. Nós só iremos ser crentes firmes se nós termos a palavra em nosso coração, se nós vivermos a palavra, se nós obedecermos a palavra, se nós lermos, meditarmos, estudarmos a palavra de Deus. O problema não é a falta de culto, é a falta de fundamento. Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras. Mateus 22, 29. O próprio Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras. Nós poderíamos evitar muitos erros em nossas vidas se nós conhecêssemos a palavra de Deus. Porque tudo que nós precisamos está contido na palavra de Deus. Se eu quero ser próspero, está contido na palavra de Deus. Se eu quero ser santo, está contido na palavra de Deus. Se eu quero fé, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Tudo está contido na palavra de Deus. Em Salmo 119, 11 diz: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti.
como que eu saberei aquilo que é certo, o que é pecado, o que não é, se eu não conhecer a palavra de Deus? Deus revela a mim, Deus mostra para nós o nosso erro, o nosso pecado, aquilo que é errado. E quando nós aprendemos a palavra, nós automaticamente guardamos ela em nosso coração. E quando vem a tentação, quando vem para nós pecarmos, o Espírito Santo nos lembra. Porque Jesus falou que o Espírito Santo, Ele nos faria lembrar de todas as coisas que Ele havia nos ensinado. Todas as coisas que nós ouvimos através de pregação, todas as coisas que nós ouvimos através da meditação da palavra, porque quando nós abrimos a palavra, é o próprio Deus falando conosco. O Espírito Santo faz nos lembrar. Aí quando nós iremos fazer algo, não sei se já aconteceu com você, vem na sua mente: opa, não faça isso, isso não é correto, isso não é certo, vai por aqui, vai por aquele caminho, se desvia dali. Quantos livramentos o Senhor tem nos dado. Mas é impossível o Espírito Santo nos lembrar de algo se eu não conheço aquilo. Se eu não conheço a palavra, Ele vai me lembrar do quê? Então eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso meditar na palavra, eu preciso estudar, eu preciso tirar um tempo da minha vida, do meu dia, para meditar na palavra de Deus. Uma igreja que não se alimenta da palavra cai facilmente, sem a palavra como fundamento. Qualquer vento de crise, provação ou tentação é suficiente para derrubar a fé, pois não há raiz profunda que sustente a caminhada cristã. Uma igreja que não se alimenta da palavra se deixa levar por modismos. O que mais nós vemos são pessoas se deixando levar por modismos, criando coisas para tentar ganhar vidas. Nós temos que fazer isso para ganhar almas para Jesus. Forró gospel, balada gospel, e aí vai embora. Hoje com a tecnologia, com a internet em nossas mãos, nós podemos ver as barbaridades que acontecem. Falsos mestres, pessoas que pregam heresias, que precisam acrescentar algo para ganhar vidas. Isso não existe, a palavra já é o suficiente. O que nós temos que fazer é pregar a palavra, porque quem irá convencer o Espírito Santo da verdade do juízo e da justiça, é Ele quem convence. Nós não temos que fazer nada, nós não temos que inventar moda nenhuma. A própria palavra faz isso. O próprio Deus diz que a minha palavra não voltará para mim vazia. A palavra de Deus não volta vazia. Se você semeou ela, um dia ela vai frutificar. Uma igreja que não se alimenta da palavra confunde sucesso com a aprovação de Deus. Quando a palavra não é o critério, números, aplausos, prosperidade passam a ser um medidor de que Deus está no negócio. Só que aquela vida não leva uma vida de santidade. As coisas estão indo bem na vida dela, mas ela é uma pessoa caloteira, uma pessoa mentirosa, uma pessoa que não dá testemunho lá fora, mas as coisas estão indo bem na vida dela. E elas dizem que Deus é o responsável por aquilo. Deus está abençoando ela. Eu não preciso largar o meu pecado. Eu não preciso viver a palavra, porque Deus está me abençoando. Continuo no erro. Uma Bíblia fechada gera uma fé aberta a qualquer engano. Quanto tempo você dedica à palavra em comparação com o tempo dedicado a outras vozes? Quanto tempo nós temos dedicado à palavra? Ao invés de ouvir vozes. O que seriam essas vozes? As redes sociais, influenciadores, homens e mulheres que não têm nada com Deus, não vivem a palavra, estão muitas vezes moldando o caráter do crente.
porque eles estão se alimentando daquilo ali, estão querendo ser como aquela pessoa, estão querendo viver o que aquela pessoa está pregando, ensinando. Essas são as vozes. Será que nós estamos dando mais ouvido a isso? Ou estamos dando mais ouvido à palavra de Deus? Será que nós estamos separando o nosso tempo para isso? Mais para as redes sociais do que para a palavra de Deus? Mas Deus não nos chamou apenas para conhecer a palavra, Ele nos chamou para vivê-la. Terceiro, a palavra de Deus edifica, santifica e sustenta o crente. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. A única palavra em que nós podemos se basear é a palavra de Deus. Não é a palavra do irmão, não é a palavra do pastor, não é a palavra de fulano. É claro que se ele estiver pregando a palavra, é a verdade que está sendo ministrada. Mas a única verdade em que nós devemos se basear, seguir, viver, é a palavra de Deus. Eu posso mentir, você pode mentir, mas a palavra não mente. A palavra é a verdade. A palavra é o próprio Cristo, é o próprio Jesus encarnado. Por isso que ela é viva e eficaz e mais penetrante que uma faca de 2 gumes, e penetra até a alma e a divisão de medulas e juntas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Esta é a palavra que transforma, a palavra que liberta, a palavra que pega aquele que está no monturo e coloca sentado com os príncipes. Essa é a palavra. Nós temos que se voltar para a palavra, nós temos que viver a palavra, nós temos que pregar a palavra. Olha quantas pessoas que estão aqui hoje, ouvindo a palavra. Isso aqui poderia estar cheio, mas as pessoas não estão interessadas em ouvir a palavra. Elas estão interessadas em viver aquilo que é terreno, aquilo que é passageiro, aquilo que um dia vai acabar. A Bíblia nos ensina na doutrina, nos confronta, nos corrige, nos molda na justiça, nos prepara para toda boa obra. Ela é alimento para a alma. A palavra sustenta a nossa vida espiritual, como o alimento sólido sustenta o nosso corpo. Será que tem gente morrendo espiritualmente? Muitos estão morrendo espiritualmente, porque não estão alimentando a sua alma. O próprio Jesus diz em Mateus 4:4: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A nossa carne nós alimentamos bem, né, irmãos? Muito bem nós alimentamos a nossa carne. Nós tomamos café, entre o café e o almoço nós comemos algo, aí almoçamos, aí entre o almoço e a janta nós comemos algo, jantamos, iremos dormir com o bucho cheio. Muito bem, nós temos cuidado daquilo que irá passar. Não é que nós não temos que cuidar do nosso corpo, mas o que eu quero dizer é que nós temos que, mais do que isso, alimentar a nossa alma, para que nós não venhamos morrer espiritualmente. Ela é leite espiritual para crescimento. 1 Pedro 2:2: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o leite espiritual puro, para que por ele vos seja acrescentado, dado crescimento para a salvação. Nós venhamos desejar ardentemente a palavra de Deus, como a corça suspira pelas águas, que nós venhamos ansiar pela palavra de Deus. Como o sedento precisa da água, nós venhamos ansiar pela palavra de Deus. Como aquele que está sem ar precisa do ar, nós venhamos ansiar a palavra de Deus. Como uma criança recém-nascida, como diz a palavra, deseja o leite, nós venhamos desejar o leite espiritual para o crescimento, para o nosso crescimento em salvação. Ela é
luz para o caminho. A palavra orienta decisões, corrige rumos, ilumina o caminho diário do crente. Ela nos dá o norte, ela ilumina o nosso caminho. Jesus disse que o caminho do crente, o caminho da salvação, ele é estreito, ele é apertado, ele é difícil. Imagina sem a palavra. A palavra ilumina os nossos pés para quê? Para que nós não venhamos tropeçar, para que nós não venhamos cair, para que nós não venhamos cair nas ciladas e armadilhas do diabo, porque todos os dias Satanás se levanta para nos derrubar. Mas a palavra é essa luz que clareia os nossos olhos e não nos deixa cair. Ela é palavra, ela é lâmpada para dar discernimento. Salmos 119, 130. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. A palavra de Deus é tremenda. Ela dá entendimento aos simples. Aquele que não tem entendimento, aquele que muitas vezes não tem estudo, a palavra ela dá o discernimento, ela dá o entendimento, ela faz o analfabeto ser um doutor na palavra de Deus. Essa é a palavra. Ela é espada contra o inimigo. A palavra é arma espiritual para resistir o diabo, as mentiras e as tentações. Efésios 6,17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é arma em nossas mãos, é a espada, aonde nós iremos se defender contra o inimigo, como Jesus fez. Jesus usou a palavra, está escrito, está escrito, está escrito, para se defender contra Satanás. Ela é martelo que quebra resistências. A palavra confronta. A palavra quebranta o coração endurecido. A palavra transforma um coração de pedra em coração de carne. Muitas vezes nós pregamos para uma pessoa e ela tem um coração duro, e nós dizemos: ah, essa pessoa não tem jeito não, essa pessoa tem um coração duro. Mas quando nós plantamos a palavra, ela tem esse poder de quebrar esse coração, de transformar esse coração, de transformar essa vida. Ela tem esse poder. Ela é fonte de santificação. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é quem nos santifica. Se eu quero ser santo, a palavra nos santifica. Mas o próprio Deus diz que sem santidade ninguém verá ao Senhor. E a santidade nós teremos se nós conhecermos a palavra. Ela é martelo que quebra resistências. A palavra confronta, ela quebra o orgulho e produz arrependimento. Jeremias 23, 29 diz: porventura não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, é como um martelo que esmiuça a pedra. Ela é instrumento de correção e ensino. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então a palavra nos ensina, ela nos prepara para a obra de Deus. Porque Deus tem uma obra na vida de cada um de nós. E é essa palavra que nos forja, que nos ensina, que nos molda, que nos prepara para sermos homens e mulheres preparados para evangelizar, para pregar, para amar, para perdoar. Ela é a base da fé salvadora. Romanos 10, 17. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem.
e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Quantas vezes eu mesmo já pedi para Deus: Pai, aumenta a minha fé. A fé não vem através de você orar a Deus e pedir ela. Agora, se você juntar a oração juntamente com a palavra: Senhor, estou lendo a tua palavra, acrescenta a fé na minha vida através da tua palavra, aí a sua fé será acrescentada. Porque Deus, a palavra do Senhor diz que Deus deu a cada um uma medida de fé. Até os ímpios têm fé, cada um tem fé. Mas como que essa fé será acrescentada? Através da palavra, através de ouvir a palavra, através de estudar, ler, meditar na palavra de Deus. Ela é consolo na aflição. Salmo 119, 50. Este é o meu conforto na minha angústia, porque a tua palavra me vivifica. Ela nos conforta, ela nos consola nos momentos de tristeza, de angústia, de necessidade, quando nós não temos a quem recorrer, nós podemos recorrer à palavra de Deus. Quantas vezes eu triste, angustiado, desanimado, cheguei na presença de Deus e li a palavra, e aquela palavra veio como um consolo sobre a minha vida, e eu saí da presença de Deus, entrei chorando e saí rindo. Como pode uma coisa dessas? Ela é esperança viva para o coração. Romanos 15, 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Através do conhecimento da palavra, nós temos esperança. Esperança do quê? Das promessas de Jesus se cumprirem. Aonde Ele prometeu que Ele viria para nos buscar. Aonde Ele prometeu, antes mesmo dele subir aos céus, que Ele iria nos preparar lugar, nos preparar uma morada. Esperança de morar num lugar maravilhoso, onde as ruas são de ouro, os muros são de cristais, aonde não haverá tristeza, onde não haverá dor, onde não haverá choro, porque Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, tirará de nós toda a dor, toda a tristeza. Esperança de que nós iremos passar naquele lugar, naquela morada celestial. A eternidade é algo que não tem fim. Isso é gerado pela palavra. Assim como uma casa permanece firme quando está sobre um fundamento sólido, a vida cristã só permanece quando está edificada na palavra. Jesus diz que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, vieram os rios, vieram a chuva e deram com ímpeto sobre aquela casa, e aquela casa não caiu, porque ela estava firmada sobre a rocha. Mas aquele que ouve as palavras de Jesus e não as obedece, é como um homem imprudente que construiu a casa sobre a areia, e vieram as intempéries, vieram o vento, a chuva, e deram contra aquela casa, e aquela casa caiu. E Jesus diz: e foi grande a sua ruína. Se nós prestarmos atenção nessa palavra, existem dois tipos de pessoas: uma que ouviu a palavra e obedeceu, a outra também ouviu, mas não obedeceu. As duas construíram casas. Uma construiu sobre a palavra, sobre a rocha, sobre Cristo, e a outra construiu uma casa sobre a areia, superficialmente. As duas, eu acho que eram belas casas. As duas pessoas passaram por provações, por tentações, por ventos.
Uma ficou de pé, que a sua casa estava firmada na rocha, seu alicerce estava profundo. A outra, que não obedeceu a palavra, caiu e foi grande a sua ruína. Então aquele que está firmado na palavra, pode vir o vento que for, ela não cai, ela balança, mas não cai. Já ouviu aquele ditado, quando a pessoa está firme? Sim, estou firme igual o palanque do banhado. Balança, balança, mas não cai. É o crente, quando está firme na palavra. Do tempo que eu me converti, por muitas coisas eu passei, vivenciei nessa igreja. Muitas coisas que poderiam me escandalizar e me tirar da igreja, me afastar de Jesus. Coisas terríveis, feitas pelo homem, por líderes. Por que eu não caí? Fiquei chocado, por causa da palavra. Quando eu era novo convertido, eu lia 10, 20, 30 capítulos da Bíblia por dia. Eu comia a palavra. Eu não podia ver uma pessoa na fila do banco, eu já estava puxando conversa e pregando do meu jeito, sem ter muito conhecimento, dando testemunho daquilo que Cristo estava fazendo na minha vida. Mas por conhecer a palavra. Um dia, o pastor Edson disse: seus olhos têm que estar firmados na palavra, tem que estar firmado em Cristo e não no homem. Porque se os seus olhos estiverem no homem, e o homem cair, você vai cair com ele. Então os seus olhos têm que estar firmes na palavra de Deus. E nós só permaneceremos na palavra, nós só permaneceremos na presença do Senhor se nós estivermos firmados na palavra. Não basta ter a Bíblia aberta em casa no Salmo 91, como muitas pessoas têm esse costume, esse misticismo, de que se deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, o diabo não chega. Isso é mentira. O diabo não tem medo da Bíblia aberta. O diabo tem medo da palavra pronunciada, da palavra de Deus que sai da sua boca quando você repreende a ele. Jesus repreendeu Satanás com a palavra. Nos deixou o exemplo que nós precisamos usar a palavra contra o diabo. É preciso ler, entender, meditar e, o principal, praticar a palavra. Em Tiago 1:22 diz: sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quantas pessoas estão enganando a si mesmas? Vivem dentro da igreja, mas ouvindo a palavra, conhecem a palavra até, mas não praticam. Estão se enganando. Muitos acham que por vir à igreja já estão salvas. Não. Jesus falou assim, examinai as escrituras, porque cuidais de achar nelas a vida eterna. Quer saber qual é o caminho que vai te levar para o céu? Leia a Bíblia, estude a palavra de Deus, pratique a palavra de Deus. A palavra que não é obedecida não nos edifica, nos condena. Isso é fato. Quem irá nos julgar, nos condenar um dia, se nós assim não obedecermos a palavra, é a própria palavra. Ela que irá te julgar. Porque quando você ouve a palavra, isso é gerado uma responsabilidade sobre a sua vida, de aceitá-la, de vivê-la, de praticá-la ou não. Se você escolher em praticar, em vivê-la, você será salvo. Mas se você ouvir e não colocar em prática, você irá ser condenado por aquela palavra que você ouviu. A palavra está moldando sua vida ou apenas decorando a sua fé? Eu gostaria que você ficasse de pé neste momento. Deus tem zelo pela sua palavra.
Ele não honra quem a despreza. Ele não sustenta quem a substitui. A igreja não precisa de menos Bíblia e mais emoção. Ela precisa de mais Bíblia e mais obediência. Quando a palavra ocupa o centro, a fé amadurece, o caráter é transformado, a igreja se fortalece e Deus é glorificado. Hoje o Espírito Santo nos chama de volta ao essencial, de volta à palavra, de volta ao fundamento, de volta à verdade. Não viva de migalhas espirituais, não construa sua fé sobre experiências instáveis, passageiras. Não negocie a verdade, volte-se para a palavra, viva a palavra, permaneça firme na palavra. Jesus disse em Mateus 24:35, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Que nós venhamos viver aquilo que é eterno, a palavra de Deus. Nós iremos passar, o mundo será destruído, mas a palavra permanecerá para sempre. A palavra é eterna. Amém? Vamos orar neste momento. Espírito Santo de Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te glorificamos, porque Tu és fiel, Tu és maravilhoso, Tu és bondoso, Tu és um Deus que nos ama, que nos instrui, que nos corrige, que nos exorta através da Tua palavra. Espírito Santo de Deus, eu peço a Ti nesta noite, que o Senhor venha gerar em nós um desejo sobrenatural pela Tua palavra. Que nós venhamos dedicar mais tempo lendo, meditando, estudando a Tua palavra do que com outras coisas. É difícil cavar esse fundamento, mas nós precisamos matar a nossa carne, nós precisamos viver mais a Tua palavra, meditar mais na Tua palavra, aprender mais da Tua palavra, aprender mais sobre Ti, sobre o Senhor. Porque quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais nós nos afastamos daquilo que é errado. Abençoa a Tua igreja, desperta a Tua igreja, Senhor Jesus, para a Tua palavra. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, ó Pai, nós Te damos graças por tudo aquilo que o Senhor tem feito nesta igreja. Continua fazendo, continua transformando, continua restaurando, libertando, curando vidas. Continua, Senhor, nos usando para pregar a Tua palavra aos necessitados, ao perdido, aqueles, ó Deus querido, que estão sem rumo, sem norte, ó Deus. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, essa é a nossa oração. E que toda a honra, toda a glória e todo o louvor sejam dados somente a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém.